Muito bem, estamos em mais um programa do FXCast. Fred Xavier aqui na minha frente. Eu sou Orlando Brasil da BR Filmes e estamos gravando aqui de Curitiba, no Paraná, essa cidade deliciosa. Você sabe que eu sou paulista e Fred é carioca, né? Exatamente. Olha só. E a gente veio se encontrar aqui em Curitiba, né, Fred? É uma cidade que eu adotei, meus filhos nasceram aqui, então Eu já tô há 20 anos aqui, e eu sinceramente gosto muito de São Paulo, adoro, meu filho mora lá em São Paulo, mas eu acho que a minha vida vai ser por aqui mesmo. Já esses 20 anos já me deram a noção perfeita de que ficar aqui é bom e quero ficar aqui. meu trabalho me levou para outros lugares, mas eu tô com planos de realmente voltar a morar aqui. Muito bem, então se você não mora aqui ou se você mora, fica com a gente por aqui, por esse canal que a gente tem para a gente se comunicar online, para a gente dividir os conhecimentos, para a gente falar sobre a importância da liderança, de ser uma liderança forte, uma liderança que constrói. E para isso, o Fred desenvolveu um método, não é, Fred? Exatamente. Como é que chama esse O método? método chama-se elevar. Elevar. E vamos começar falando então sobre as bases, né? Como é que você chegou, por que você chegou neste nome, e neste método? Isso. Então obrigado aí pela pergunta, obrigado por estar aqui novamente, estou muito feliz de estar aqui contigo, né. Então, o que que acontece? Como a gente conversou nos outros episódios, eu fui me deparando ao longo da minha carreira, uma carreira longa, com muitos resultados excelentes e muitos desafios também, muitos problemas, com essa questão dessa, vamos chamar de uma dualidade, né. O que que é aquilo de habilidade especialista da liderança e a habilidade comportamental da liderança. E fui trabalhando de várias formas com isso, fazendo uma série de cursos, uma série de terapias e entendimentos. E tendo resultados excelentes quando juntava as duas coisas. E parando para olhar, puxa, como é que eu vou agora fazer com que isso se torne replicável? Então a primeira coisa, quando você pensa assim, puxa, eu quero criar um método, primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa ser replicável. As pessoas precisam aplicar e ele ter os mesmos resultados que você, né. E eu comecei a pesquisar na metodologias, o que que as pessoas que falam sobre isso no mercado, o que que elas usam. E eu cheguei, olhando alguns autores, né, entre eles, assim, o que eu mais me baseei foi a leitura do Jacob Petrie, da Ciência do Sucesso, do Napoleão Hill, tá. Então quando você peguei essa leitura desses 2 autores, né, Ele fez uma análise então? o Jacob Petrie, ele é o maior especialista de Napoleão Hill do mundo. É Ah, considerado o maior especialista do mundo. O Napoleão Hill, há 100 anos atrás, escreveu vamos dizer, esse foi um manifesto sobre a ciência do sucesso. São vários volumes, passam de 1000 páginas, extremamente denso de informação. E uma coisa feita na época dele. Por mais que seja extremamente atual as coisas que ele falou, porque elas são profundas, tinha também a especificidade da época. O Jacob leu isso, atualizou, escreveu um livro que são as 16 leis do sucesso, do Napoleão Hill, como se fosse atualizado. E dentro desse modelo dele, ele cria uma questão que eu me baseei, não é exatamente igual ele faz, mas ele entende que toda pessoa, ela passa pela vida por uma série de influências desde que ela nasce. Então ela tem influência genética, né, ela tem a influência do ambiente que ela tem a influência da criação que ela está, da cultura que ela traz, né. Então se ela nasceu aqui no Brasil, ela nasceu na Europa, ou nasceu na África ou na Ásia, tem uma cultura que afeta aquilo, que vai se montando na criança. E eu ainda somei outras questões, eu vejo a questão da ancestralidade. Não sei se você sabe, quando você está aqui hoje, em 300 anos da sua família, você passou por 4.000 ancestrais. tudo isso? Direto, você pegar lá, né, Sei, se você o começar a abrir a árvore, heptavô, a octa eu nem sei dizer os nomes agora. nossa, Chegar em tataravô, tetravô, tataravô, bisavô, avô, você vai somando a quantidade de casais que se relacionaram pra você estar aqui, em 300 anos é muito pouco. Imagina lá para trás da sua história. Isso tudo tem uma carga gigante de questões que acontecem, e tem grandes pessoas que estudaram isso aí, grandes pessoas reconhecidas que estudaram esses efeitos, né. Então existe um efeito que passa pela genética, existe outros efeitos que a gente acaba trazendo, né. Eu acredito também numa questão espiritual, nós temos esse efeito, né. Então, quando você soma tudo isso e coloca para uma pessoa, ela vai montando uma série de questões dentro dela para ela sobreviver nesse mundo, sobreviver e ser ela mesma no mundo. Até que chega um ponto que alguns autores dizem que é 14, tem uns que dizem que é 16 anos, que você monta uma base sólida, baseada em tudo isso, que seria uma base de pensamento. E eu dei um nome disso de mentalidade básica, né, o Jacob Petrie chama isso de ideia central. Que basicamente é, a partir daí todo o estímulo que você recebe de fora, você recebe
ele vai passar por esses filtros dessa mentalidade básica e aí vai te carregar para um processo, que é o processo que está nesses livros, é um processo também que é muito conhecido, que é o Harvey Eker, dos Segredos da Mente Milionária, usa essa mesma sequência, é um autor bem conhecido também, que é você gera pensamentos a partir dessas influências externas, os pensamentos geram emoções, tem autores que dizem que a emoção vem antes do pensamento, vem ao mesmo tempo, tem uma série de questões que, na verdade, não importam. O fato é, pensamento e emoção, eles estão ali muito próximos. E a partir desse estado, pensamento e emoção, que vem as suas atitudes. As atitudes, elas nunca vêm sozinhos, sem um, sem outro. Não existe, já está comprovado que não existe isso. Não existe pensamento sem emoção e emoção sem pensamento. E as atitudes é que te dão resultado. E as né? atitudes nada mais são, então, do que um efeito de tudo toda isso essa daí. construção. Exatamente. De tudo isso que você já trouxe. Exatamente isso. Então, por isso que eu falei, né, de forma mais, vamos dizer, mais superficial em outro podcast, mas nesse eu estou dizendo, o comportamento, olha só o que vem antes dele. E geralmente, quando você fala das atitudes da liderança, você está listando comportamentos. Então, você faz uma lista de comportamentos. E são todos corretos. Mas para você conseguir fazer esse comportamento ali, olha o que vem para trás dele. Né? E no final, o comportamento que é o que é visto, é o que você se interage com as pessoas, interage com os liderados pelo comportamento, e é isso que vai te causar os resultados que vão ser bons ou ruins. Né? Então, olhando para esse método, para esse modelo, vamos chamar do modelo, né? É sempre pensando, modelo é uma forma que a gente tenta de explicar a realidade. Ele nunca é perfeito, não existe perfeição. Vão surgir vários outros modelos, a ciência evolui muito, graças a Deus, e ela muda ao longo do tempo. Mas isso hoje é bastante robusto, sabe? Tem resultados muito robustos em cima disso. Eu comecei a pensar, puxa, o que a gente pode fazer para mexer nesses comportamentos? Então tem um comportamento que vai para lá, vai para cá, que eu preciso mexer. O que a gente pode fazer? Aí eu comecei a elencar uma forma de tratar essas questões dentro da mentalidade básica, para ajudar as pessoas a serem mais e poderem ter os comportamentos mais adequados para serem excelentes líderes. E eu criei o método de elevar, né? Que eu tenho assim. Elevar, então, é a palavra que nomeia o método. Isso, nomeio o método. Eu fiz em forma de acróstico, né? Acróstico é quando você usa letras da palavra para definir outras palavras. Então, o E significa uma coisa, o L outra. Isso, na verdade, não necessariamente a palavra vai começar com L, mas, por exemplo, o E significa eu, de fato, mas o L, não. Tá? O L vem de valores, então tem uma palavra dentro, valores, tem um L dentro dele. Ok. Né? Então seria muito perfeito, né? Você ter a primeira letra, você ter as palavras adequadas, né? Então essa é uma forma, porque eu acho que trabalha um pouco mais, quando a sua mente ela é um pouquinho mais desafiada, ela tende a guardar mais as coisas. Tá, então conta pra gente, já que a gente tinha prometido isso, né? Conta como é o método, quais são essas etapas? São 6 etapas? São 6 etapas, né? Elevar são 6 letras, e cada uma dessas letras dá uma etapa, e é um método que eu considero um método passo a passo, e que ele pode ser repetido pelas pessoas. E volta a falar, o desafio é cada pessoa tem um desafio diferente. Cada pessoa tem uma história totalmente diferente da outra, né? Então, a forma de usar vai ser a mesma, mas o que vai ser mexido vão ser coisas diferentes. Isso tem que ficar bem claro. Porque vem de toda essa história, quando a gente fala lá, Isso, então, exatamente. né, dos comportamentos, vem de todas essas construções que são individuais, né? Isso, exatamente. E é claro, eu nunca, em nenhum momento, me coloquei como uma pessoa que vai resolver todas as questões da vida de cada um. O ser humano é extremamente complexo. Separar a história numa vida do ser humano, desde que ele nasceu até agora, é muito complexo. A quantidade de coisas que aconteceram e que influenciam ele é muito grande. Então, eu estou falando assim, são os comportamentos ligados à liderança. Isso que nós vamos abordar. Né? Então, as pessoas vão falar, mas eu tenho problema no meu relacionamento também. Claro que afeta. Afeta pra caramba. Ele vai acabar sendo, né, o ser humano é integral. Se você trabalha alguma coisa, provavelmente vai afetar também. Mas não é o objetivo do método. Eu diria que isso vai afetar sempre positivamente outras questões. O objetivo do método é para trabalhar carreira e liderança. Carreira e liderança. Exatamente. Né? Eu até falo assim, dentro da... Eu sou engenheiro, né? Dentro da história do marketing digital, eu estudei profundamente o marketing digital. Ele disse que você tem que ter uma frase para definir meu método. Que esse meu método vai propor? Qual a transformação que ele vai propor? Então, esse meu método, eu quero que ele faça o seguinte, ele eleve o resultado da carreira das pessoas, eleve o salário das pessoas para ela ganhar entre 15 mil e 50 mil, que eu chamo de 15K, 50K, com qualidade de vida. Então é isso que eu me proponho com esse método, essa transformação. Você vai ter um resultado tão bom na sua carreira que você vai ganhar mais e vai sair da crença que vai perder qualidade de vida.
Então, é isso que ele se propõe. Então, já entrando no método, a gente vai conversando, né? A letra E, do elevar, E, lá no Rio de Janeiro, de onde eu vim, a gente chama, fala é, né? A questão cultural já aparece já aí, aparece né? aí. Então, Letra E. letra E, Não é EA. né? É Tá um certo. EA. Mas eu sou carioca falsificado, que eu sou do interior do Rio, né? Então, Você é eu sou fluminense, sou então. fluminense, exatamente. Mas não sou do time, né? Não, Deixa aí, bem claro. time, não vamos nem falar qual é o seu não, time, não então, para vamos falar. evitar Senão discussões aí. E também não pergunte, viu? Isso você não pode perguntar. Não é isso não, Pergunta porque isso tudo aí sobre liderança, esquece gera negócio de uma time. antipatia, uma simpatia que eu não quero. Eu quero atender a todos, Isso entendeu? aí. E como é que ele vai renegar o time dele publicamente? Não, então Não. não entramos nesse assunto. Perfeito, né? Então, não gostamos de futebol aqui, vamos lá. Isso aí. Bom, mas a letra E ou E, nós vamos trabalhar questões internas da pessoa. Principalmente entender a parte de talentos dela, que geralmente as pessoas não sabem dizer, né? Se você parar você agora e falar assim, quais são os seus principais talentos? Talvez você já tenha se debatido com isso. A gente já conversou com os ambientes aí fora dessa pergunta, você até conseguiu responder. Eu tenho talento artístico, não é isso? Isso. Eu tenho talento artístico, eu sou bom comunicador, eu sou uma pessoa que gosta de receber as pessoas, de interagir com elas. Ó, já tô Perfeito. aprendendo. Esse podcast está sendo uma aula para mim. Estou aprendendo, inclusive, a me desenvolver através dessas nossas conversas, né, Fred? Mas isso para mim é importante, cada pessoa saber falar isso. É muito importante. E quem tem filhos também deveria fazer isso com os filhos. Fazer os filhos desde muito cedo entender os seus próprios talentos. E não trabalhar na mediocridade, que eu chamo. Mediocridade, o que é? Tirou nota baixa numa matéria, paga a particular daquela matéria, ele é muito bom em outra, você abandona porque ele está se dando bem naquilo. Tendência é ele melhorar nas matérias que está pior, e aquele é muito bom. Ficar mediano. Então, passa na média 7, média, mediana, mediocridade vem disso. Uma palavra só indo para o tamanho da palavra. E nós temos uma estrutura, vamos dizer, acadêmica, escolar, focada nisso, infelizmente. Mas nós não estamos aqui para isso. Ele vai para sair disso. Então, para trabalhar nesse primeiro momento o eu. O eu. Né? Entender. Eu sou, quem eu quero, o que eu quero, exatamente. onde eu quero chegar, né? Isso. Entender todas essas questões, é isso? Isso, exatamente. Aí, nesse momento, a gente já pega a parte de talentos, já começa a entender como que a pessoa já demonstra alguns comportamentos porque ela está fora do talento dela ou não está no talento dela. E sempre dentro do método nós vamos falar sobre questões de liderança. E como que isso afeta, como que o eu afeta. Tá? E já vamos trabalhando com algumas ferramentas para pessoas começar a ter a autoconsciência. A autoconsciência é uma das formas de transformação. Quando ela olha para si próprio e tem aqueles insights, como eu falei que tive, né, quando eu não conseguia escutar, isso vai transformando a pessoa. Tá? Então nós vamos aplicando algumas ferramentas, tendo alguns tipos de exercícios mesmo, e para a pessoa evoluir nesse autoentendimento. Né? E ela começa entendendo o eu, ela começa a ter que escrever qual que seria o propósito de vida dela no momento. Isso tudo vai conectar ela com o ser, que é a base para você, né? É que a gente já citou várias vezes. Citou várias vezes. Né? É a base para você fazer isso de forma natural e ser congruente. É a busca isso. do ser, é a busca não do ter. Porque exatamente. o ter vai ser consequência do ser. Exatamente isso. Muito bem. Aí, vamos ver, fazemos aí exploramos bastante isso aí e passamos para o próximo. Né? O próxima letra a gente vai cuidar de valores. Né? E valores é uma coisa extremamente importante. A gente fala muito, as empresas têm valores, elas põem na parede os valores. Né? E tem muita relação de valores com cultura. Né? Então a gente vai entender um pouco disso. E muitas vezes o valor está só na parede, né? Eu diria que geralmente está, raramente não está. Né? E eu sempre digo que os valores da empresa, a cultura da empresa, é uma frase muito simples que eu uso. Qual é a cultura da empresa? Nós aqui respeitamos isso, aquilo, um monte de frase. Para tudo, sai daqui. Põe uma câmera Big Brother aí, vamos ver o que a galera faz quando não tem ninguém olhando. Essa é a cultura, esse é o valor da empresa. Ponto. Não tem conversa, não tem conversa fiada. Você tinha até uma frase, né, sobre isso, que o valor é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Isso. Exatamente. Repete então, só para ficar claro. O valor da empresa, a cultura da empresa é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Boa. É isso. Né? Então, é muito simples de medir. E não adianta falar. Então, quando eu vou nos lugares, o cara começa a falar, peraí, vamos lá, vamos ver. Cultura de segurança, eu gosto de falar muito, eu venho do ambiente fabril, que para mim é uma questão muito importante, a segurança do trabalho. Não é nenhuma questão, é um valor. É um valor. Para mim é valor. Né? E uma coisa que eu sempre falo, a questão de como que você define valor. O valor não é priorizável.
Então, eu nunca fui favorável a empresas que eu chego e tem frases lá, segurança aqui é prioridade. Eu pessoalmente, não acho que isso dê a mensagem correta. Porque a prioridade ao longo da vida, ela muda. A gente sabe disso. Então, se você fala que aqui é prioridade 1, 0, mas lá no inconsciente da pessoa, prioridade é algo que muda. Então, ela pode ter alguns julgamentos errados de achar que aquele momento está precisando produzir mais e o cliente está esperando e aquilo pode definir o futuro da empresa, opa, aqui eu posso mudar a prioridade, porque é Sim. prioridade. Então, eu vou mudar rapidinho para entregar esse produto, aí eu pulo aqui um lugar que eu não posso pular, pulo uma etapa, me põe em risco. Então, eu costumo dizer, não, o valor é aquilo que é inegociável. Se é um valor inegociável, você coloca ali. Ele não está sendo discutido. Ele tem que ser cumprido o tempo todo. Aí ele passa a ser aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, porque as pessoas tendem a comprar valores também de fora. Como assim comprar Ela acha que o valores? valor dela é aquilo que ela leu de uma pessoa de sucesso. Então, modelar pessoas é uma coisa muito usada hoje em dia. Olha, Mas aí, nesse caso dela comprar o valor, ela não necessariamente executa esse valor. não vai, Ela, porque ela ela não fica tem. nesse lugar de falar do valor. Ela fala, mas na hora que você, sob pressão, ele vai mostrar o real valor dela. Só que o problema é que às vezes ela toma decisões no valor que não é dela. Né? Eu vi muita gente falando assim, eu não aguento, e meu chefe manda fazer alguma coisa que vai contra o meu valor. Aí você vai aprofundar, será que é contra o seu valor mesmo? Ou será que é contra aquele valor que você gostaria de ter? E que você não conseguiu avaliar? Então as pessoas precisam avaliar. E eu trago ferramentas mesmo, ferramentas que a gente chama de assessment, são avaliações que as pessoas respondem, questionários, eu uso muito isso ao longo desse processo. Para ela conhecer mais mesmo, entender quais são os valores mesmo. E ela saiu aqui, putz, isso aqui é meu valor inegociável. Todo mundo fala que família é valor. Né? Putz, vamos lá, vamos ver, aparece a família mesmo ali, né? E integridade e outras coisas que vão aparecer. Né? Então, isso é muito importante. Com esse entendimento, vai fazer você entender uma coisa que vem também falar desde o Darwin e que a programação neurolinguística trouxe como pressuposto, que é o, a, o mais flexível é o que sobrevive. Ou Darwin usava a palavra adaptável. Isso. Né? E as pessoas tendem a confundir, pô, flexível é o cara como O sabonete. sabonete, né? Escorregadio. Aham. Né? Nada disso. Quando você tem a questão dos valores bem claros para você vai aprender a ser flexível. Porque o flexível é o cara que vai ter o melhor resultado. Eu uso isso para liderança. O líder flexível é que vai ter o melhor resultado. Mas ele se conhecer os valores dele e tão alinhado, tem que ter um alinhamento de valores, que às vezes pode ter. Né, vamos dar um exemplo aqui. Você traz um cara de outra cultura e que a cultura dele permite a poligamia. Aí, ou então na cultura dele, que é muito patriarcal. Aí você traz o cara põe aqui numa fábrica e ele acha que ele pode dar um tapa na mulher. Uhum. Ou ele pode ter. Aí não funciona, mas é um valor dele, não está errado. Só que não funciona aqui nesse ambiente. Então tem isso também. Tem que se casar os seus valores Tem de que onde você alinhar. está. Tem que estar alinhado. Sim. No Brasil, eu diria que a gente não vai ter esse problema. Tão grave como esse que eu dei de exemplo. Mas você precisa ter alinhado. Você atender os seus valores, aí você vai parar de não querer discutir coisas que são realmente negociáveis. E não tem problema nenhum ser. Porque a inflexibilidade é quando você só olha para dentro e acha que você está certo em tudo. E isso é um problema. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão dentro dessa ferramenta. Você concorda que isso tudo a gente vai conectar com comportamento lá na frente? Isso mesmo. Porque Né? os comportamentos são resultados do que a gente tem de Isso. valor. Então, quando você trabalhou nos valores, o cara começou a... Ele deixa de ser reativo quando ele ouve alguma coisa que ele não concorda. Uhum. Ele vai passar por esse filtro dele para um outro filtro agora, que é o filtro da flexibilidade. Deixa eu ver como que isso se soma ao meu. Ao invés de passar por aquilo que geralmente a maioria das pessoas tem dentro dela, que é uma postura extremamente defensiva. Qualquer coisa que vai contra o que você acha que você pensa, você Já rebate já na hora. rebate. Isso é uma péssima postura para um líder. Uhum. Tá? E por aí vai. É o próximo fator. Aí nós vamos seguir para o próximo estágio. O próximo estágio a gente vai olhar para uma coisa chamada família. A família tem um efeito muito grande, né? Dentro daquelas influências todas que a gente tem, a família tem uma influência muito grande nas pessoas. Isso tem comprovado vários estudos. O mais famoso que estudou profundamente sobre isso foi um alemão chamado Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que é uma técnica usada aí há muito tempo. Se eu não me engano, ele tem mais de 200 livros publicados sobre isso. Se não tem, com certeza existe muito mais do que isso no meio aí da literatura. E ele fala bastante dessa influência dos nossos ancestrais, principalmente do pai e da mãe, que o nosso comportamento são extremamente afetados por essa relação. Então, nós vamos trabalhar isso também, né? De forma estruturada, de forma de ferramentas já consolidadas, para a pessoa fazer
É entender o posicionamento dela perante isso. E quando você se posiciona corretamente perante pai, mãe e ancestral, você ganha uma força, que eu digo que é uma força descomunal. Uhum. Você não tem nenhum tipo de perda de força, né? Qualquer tipo de exagero que a pessoa é extremamente fechada ou extremamente ativa, essas duas coisas são desequilíbrios, né? Impulsiva, que eu quis dizer, muito impulsiva, muito fechada, são desequilíbrios que geralmente vêm dessas relações. Então a gente estuda isso e trabalha isso e faz as pessoas se alinharem com isso. Isso vai trazer muita força para ela também ter os comportamentos mais adequados dentro da liderança de pessoas. E até para validar aqueles valores que você trabalhou anteriormente, é isso? E sim, Esse trabalho da família faz com que você entenda o porquê isso. daqueles Eles, valores. eles vão trabalhando em aspectos, é como se fosse, são dimensões da mesma coisa. Na verdade, nós estamos falando do íntimo do ser humano, daquilo Sim. que monta a mentalidade básica dele. A Aham. gente vai trabalhando em várias dimensões que no final vão se Ah, somar, né, e vão fazer com que ele tenha comportamentos adequados nisso que nós estamos querendo trabalhar. sim. Então a gente pode não pensar necessariamente numa linha de evolução, mas num Não, é círculo um de ciclo, são evolução. ciclos, como se fossem ciclos concêntricos, inclusive, não diria concêntricos, mas eles têm interseção. E tem esse tipo de coisa, tem coisas que tem várias dessas dimensões, porque na verdade o ser humano é uma coisa só. A questão de dividir para entender veio lá no cartesianismo de René Descartes, é para o ser humano entender mais fácil. Uhum. Né? Se você jogar tudo de uma vez, ele tem dificuldade de entender. A nossa mente cognitiva tem dificuldade. Então, quando você faz isso, simplesmente para facilitar o entendimento. Mas dentro de você é uma coisa só. Eles são interligados, um afeta o outro. Com certeza, quando você mexe com a relação dos ancestrais, você vai mexer nos seus valores pessoais também. E vice-versa. Né? E aí vem a próxima letra já. Né? A próxima letra, já estamos aí no V. Uhum. Nesse caso, ele deu certo. Ele é a primeira letra, é o vínculo. Eu chamo de vínculos. Porque quando você trata os seus vínculos, o que eu chamo de vínculos aqui? São as relações. Relações que você tem. Subordinados, pares, chefes, clientes, né? Amigos. Tudo isso afeta. Família. Né? Então, existe uma maneira de você tratar os seus vínculos que é muito importante para a liderança. E que ela é muito afetada por essa mentalidade básica. Então, nós vamos entender, por exemplo, uma questão que eu reforço muito, eu reforcei sempre com as minhas equipes e pratiquei muito isso, a questão de entender a real maturidade de cada pessoa que está na equipe. Hoje em dia, é muito pouco provável que qualquer pessoa e qualquer empresa tenha uma equipe madura. O que é uma equipe madura? Que sabe a função que tem que fazer e pratica essa função com maestria de forma autônoma. Né? Cada vez que passa, as pessoas mudam mais de empresa, o turnover, que é o índice de entradas e saídas da empresa, está cada vez maior. Então você vai sempre ter na equipe pessoas com esse perfil e pessoas que não têm esse perfil, que elas ainda estão entendendo o que elas têm que fazer, que elas ainda não sabem fazer com maestria. Mas a E elas equipe, precisam de ajuda. uma equipe tecnicamente muito evoluída, pode ser uma chamada de uma equipe madura? A pessoa madura, uma equipe madura é o seguinte: as pessoas sabem o que elas têm que fazer agora e para um plano futuro. Elas fazem aquilo com maestria e elas não precisam de ninguém monitorando o que elas fazem. Eu diria que essa seria uma maneira simples de você dizer se a pessoa está madura na função dela. Né? E o que eu percebo? Muitas pessoas chegam numa equipe, o cara não sabe direito o que ele tem que fazer. Não sabe bem o papel dele. Ah, minha descrição de carga é essa, mas eu faço outro. Então, você já começa a diminuir a maturidade. Porque o que acontece? Para o líder entender a maturidade, ele sabe a forma de lidar com o liderado. Né? Se o cara não tem maestria naquilo, você precisa ter ações para desenvolver maestria nele. E muitas vezes o líder, esse que é o líder centralizador, por exemplo, ele não deixa que a Não equipe deixa. fique madura. A equipe fica infantilizada. E a equipe infantilizada é a equipe de baixo desempenho. Ou ela não é uma equipe de alto desempenho, podemos dizer assim. Então, se as pessoas elas não fazem aquilo de forma autônoma, elas precisam ter uma gestão sua para desenvolver autonomia nela. Uhum. Agora, pior coisa que um líder pode fazer, e eu já vi muito isso, ele fala assim: minha equipe, eu tenho uma gestão por planilha, o ser humano, eu vi isso na prática. Vou definir ações para todo mundo aqui, todo mundo tem que ser tratado igual. É um grande erro. Uhum. Tratamento igual, o tratamento justo não é um tratamento igual. O que eu chamo de tratamento igual? O cara fala: não, o cara que não sabe fazer e o que sabe fazer, pô, o que sabe fazer, você só diz que tem que fazer e larga. O que não sabe, você não pode largar. Tem que botar alguém, tem que estar do lado. Aí você acha, vou tratar os dois iguais. Ou eu vou largar, você está sendo injusto com um cara que não sabe. Ou não, eu vou ficar em cima dos dois, porque eu preciso ajudar. O cara que é autônomo, já sabe fazer, ele vai ficar muito chateado. Ele vai ficar extremamente chateado. Então, você ter esse tipo de leitura própria da sua maturidade
e das pessoas da sua equipe é fundamental para uma excelente performance da liderança. Né? E essa leitura vai passar por um autoentendimento, senão você não vai conseguir fazer. Você sempre vai ser, fala, sou um cara extremamente controlador. É meu perfil, ser controlador. Tem gente que tem um talento para ser controlador. Só que esse talento para ser controlador não pode gerenciar uma pessoa com uma maturidade elevada com esse talento. Você tem que se entender, falar que eu não vou fazer isso. Então, já entendi o meu papel, já entendi de onde que vem esse meu talento controlador, porque é um talento, é importante às vezes em algumas funções. Mas aqui, como líder, eu não vou usá-lo. Aí a gente volta lá no eu, né? E lá no eu. Eu tenho este talento, mas como eu uso este talento? Isso, né? exatamente. E passa de novo no filtro lá de valores, de família, da tua construção familiar, Isso. né? Exatamente Tudo isso. E você vai somando isso, você tratou os vínculos, aí você vai ter uma forma de lidar com a equipe. Putz, a gestão sua de pessoas vai ficar muito melhor. Com alguns conceitos simples como esse. Né? E estamos crescendo. Você vê que nós estamos trabalhando coisas, os conceitos de liderança vão estar sempre do lado. O que a gente precisa? Vamos lá, listas. Nós estamos trabalhando a real, vamos dizer, o ser interior que vai fazer aquilo ser feito com maestria. Você está trabalhando a pessoa que vai executar a Isso, lista, né? isso. A capacidade dela de entender e performar Isso, através da exatamente. lista. Senão ela só vai ler a lista e tentar praticar, mas não vai entender aonde está o problema, como ela se posiciona em relação àquela tarefa da lista. Quando você olha de vínculos e equipes, um dos termos que eu acho mais importante, que é usado até sempre muito falado, é a questão do engajamento. Né? Você precisa ter uma equipe engajada para você ter resultados de alta performance. E das definições melhores que eu vi de como você engaja as pessoas, quando você permite que as pessoas elas saibam o que estão aprendendo, elas entendem que elas têm autonomia para fazer aquilo que elas são boas, e ela tem um senso de propósito. Ela não está ali fazendo um trabalho mecânico, ela não está gerando uma planilha, um relatório, ela não está gerando um relatório, ela está gerando o resultado do resultado que vai ser feito com aqueles dados que ela criou. Quando você faz essas 3 coisas simples com as pessoas, essas pessoas ficam altamente engajadas com você. Então, você entende como as coisas vão se somando? Né? E nós vamos olhar isso com profundidade nesse fator. Sim, esses vínculos vão criar os engajamentos, né? Eles que vão reforçar. Isso, exatamente. As você relações... vai saber tratar a sua equipe dessa forma. Uhum. E cada pessoa está no estágio, gente. Não adianta. Não tem como você fazer gestão de manada. Por isso que a gente divide as empresas. É uma coisa que eu considero inteligente. Você tem uma divisão de liderança. Né? Você não tem, por exemplo, quando eu te falei que tinha 5.000 liderados, vai ser eu e 5.000 liderados. Não existe isso. Você subdivide as lideranças, porque em grupos menores você vai ter mais chance de ir mais profundamente nos seus liderados. E isso é muito importante. Cada grupo, né? Isso. Porque ainda, além de tudo isso, a gente ainda tem a dinâmica não só do indivíduo, mas deste indivíduo naquele grupo. Exatamente. O grupo no outro grupo. Isso. E assim sucessivamente. Exatamente. Né? Exatamente isso. Por isso que é importante. O grande líder entende tudo isso. E ele vai trabalhar com a equipe própria dele, que responde diretamente para ele, dessa forma, bem profunda, com cada um. E para os outros grupos, ele vai trabalhar dando os direcionamentos que as pessoas têm que fazer para ter uma gestão de alta performance. Aí, vamos lá, fizemos mais esse estágio. Trabalhamos os vínculos. Trabalhamos o próximo estágio. O próximo estágio eu chamo de conexão. Conexão poderia ser chamado de visão sistêmica também. Basicamente, a gente entendeu o seguinte: toda ação que a gente faz aqui, ela tem efeitos fora que afetam pessoas que não estão aqui. Toda ação que você faz. Então, existe sempre um ambiente maior do que aquele que você está enxergando. Né? Você pode avaliar isso de várias formas. Por exemplo, você trabalha numa fábrica e você quer dar uma excelente performance. Aí, para você dar mais performance, você desliga um filtro, que evita poluição, porque sua máquina produz 10% mais com ele desligado. Então, se você tiver uma visão não sistêmica, isso vai te dar um resultado melhor. Vai parecer que você tem alta performance, mas você tem um efeito em outras pessoas. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, o tempo todo a ação do líder tem um efeito sistêmico, de coisas que ele faz, de coisas que ele recebe. Né? E quando você vai ampliando mais esse sistema, chega uma hora que esse sistema ele transcende até, inclusive, o ser humano. A gente começa a entrar numa atmosfera mais espiritual mesmo. A gente tem efeitos espirituais. Tem coisas que a gente não sabe explicar. Tem efeitos sutis que aparecem nas pessoas. As pessoas têm a fé dela, têm outras questões. Isso tudo precisa ser considerado pelo líder. Então, quanto mais você olha para isso e tem a sua conexão, aqui eu não estou falando de religiosidade, a pessoa pode ter religiosidade que quiser. Tá? Eu sempre costumo dar um exemplo quando conversam comigo sobre religião e espiritualidade. Eu falo que a espiritualidade é o conteúdo, a religião é a garrafa. Então, a garrafa, você não vai beber a garrafa.
E não deveria brigar por causa da garrafa. Né? Então, conteúdo que precisa ser espalhado e absorvido por todos. Então, nesse tema, a gente trabalha um pouco dentro da fé de cada um. Tem pessoas que se dizem ateu. Ser ateu é uma crença. Porque da mesma forma que dizem que você não tem a prova de Deus, você também não tem a prova que não há. Sim, é uma crença também. Então, é uma crença. Então, se é uma crença, ele pode ser trabalhado nesse aspecto. Né? Então, é isso que nós vamos fazer, porque você vai começar a ter. Você trabalhou, você foi ampliando os seus ciclos de abrangência, até chegar na visão sistêmica. Aí você vira um líder que está olhando para todos os lados e de forma natural. Aí você conecta essa com a última etapa. A última etapa, na verdade, ele começa na pré-etapa, antes do método. A primeira coisa que vai ser feita no método é a pessoa vai entender quem eu sou e onde eu estou. Nós vamos trabalhar muito isso. Putz, eu estou aqui. Né? Então, o que a gente chama de estado atual. Meu estado atual é esse. Putz, eu estou cheio de dores, cheio de desejos, né? E cheio de coisas boas. Então, você define esse estado atual. E esse estado atual é útil para a pessoa, de alguma forma. Ela tem, né? Por algum motivo ela está ali. Não é à toa. Aí você trabalha com ela. Qual é o estado desejado que você quer ir? E de forma profunda. Porque, volto a dizer, a primeira coisa que as pessoas desejam não vem delas. Elas copiam coisas que vêm de fora. Então, esse é o primeiro desafio que cada um vai enfrentar. Não, meu estado desejado é esse. Eu vou chegar aqui. Eu quero virar um líder de alta performance. Hoje eu não sou líder, então eu sou um líder, eu quero melhorar, eu quero atingir cargos maiores, e etc. Vamos definir esse estado desejado. A gente define quais são as... O cara às vezes fala assim, pô, eu sou um engenheiro especialista, eu quero virar o diretor da empresa. Peraí, gente, o engenheiro especialista não vira diretor da empresa em 6 meses. Geralmente você tem uma carreira e é bom que tenha essa carreira. Você precisa evoluindo. Você pode evoluir mais rápido, que é o que eu pretendo oferecer para as pessoas. Mas você precisa passar pelos estágios. Então, etapas costuma não ser algo que seja benéfico para todo mundo. E eu acho que a questão do método não é só para que você evolua mais rápido, mas que você evolua de forma consistente. 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 Não é aquele que chama de fogo de palha. Né? Sai motivado, né? Pô, eu já fui em muitas palhadas de motivação que eu saí extremamente motivado. Oh, caramba! Passou meia hora, já foi. Eu fui uma vez numa palestra... dopamina, naquela caia, você perdeu já o... Sim, o cara falava assim, porque o cigarro faz mal pra você, e o cigarro não é seu amigo. Se ele não é teu amigo, por que você guarda ele no peito? E aí... O pessoal tirava o cigarro a carteira de cigarro do bolso, jogava no chão, pisava em cima, todo mundo motivado. Cara, depois terminava a palestra, os caras iam lá fora fumar. Pô, cara, realmente. Não via a hora. Nada melhor que o cigarro agora. Né? Mas é exemplo perfeito. É exatamente tudo que a gente não quer com esse método. A gente vai construindo uma troca de... Você está trocando, é como se você estivesse deixando uma forma que você atuava para trás e assumindo uma nova forma. E isso é a única maneira de você realmente ter os resultados que você vai botar no seu estado desejado. Né? Então, fizemos isso, definimos o estado desejado, definimos quais são as metas, definimos quais são os indicadores. Né? E aí, lá no último estágio, na verdade, nós vamos trabalhar em plano de ação em todo o método para consolidar no final, para entender o que foi, o que não foi, por que não foi. Isso também tem método, né? Por que não foi? E olhando de forma profunda. Putz, isso aqui eu achei que tinha mexido, mas eu não mexi. Aí a gente vai entender o que tiver que ser corrigido, corrige. Então a gente pode fazer uma volta lá. Sim, no pode fazer uma volta. Se a gente identificar que algumas coisas não funcionaram como se esperava, ainda estou com dificuldade para isso, a gente volta. E a tendência é que a nossa vida inteira faça isso. Aí é claro, a gente vai fazer isso no meu método, passo a passo. Né? A pessoa pode repetir, mas de repente vai falar assim, cara, agora vamos inverter a ordem. Não existe ordem, não existe hierarquia nessas coisas que eu falei. Apesar de a gente começar do eu e terminar numa coisa superior, as coisas estão dentro de você ao mesmo tempo. Porque é circular, E é circular, as necessidades de cada um vão ser diferentes. Tem pessoas que vão estar muito resolvidas com a questão espiritual e sistêmica dela. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Então, nessa hora ali, elas vão trabalhar muito e vai chegar para isso aqui, eu preciso reforçar, eu preciso fazer, eu quero ir para o próximo estágio. E sempre vai ter um próximo estágio. Eu vi essa frase hoje no Instagram, numa das bonitas frases. Um grande líder é sempre um grande aprendedor. Ele está sempre aprendendo. Então a pessoa vai estar. Então ela pode usar esse método, vamos dizer, para o resto da vida dela, para ela se desenvolver. Sempre vai ter alguma coisa para você melhorar dentro disso aí. Né? E aí, celebrou, né? Eu diria que as pessoas vão atingir o estado desejado, porque não vão botar o estado desejado para a pessoa chegar em 6 meses, ela está endividada, ela vai ter uma Ferrari em 6 meses. Né?
Aí não vai ser o método, aí vai ser aquelas outras coisas, ganhar na loteria, né? Aham. Ganhar uma herança. Uma entendeu? herança boa. Não, ela vai fazer isso porque alguém vai querer pagar mais dinheiro para ela em algum momento, até ela chegar nesse ponto que ela, se for isso que ela quer. E celebramos e partimos para a próxima. Uhum. Então, acho que de forma assim, tentei ser o mais resumido possível. Isso tudo está baseado na minha experiência de 30 anos trabalhando, quer dizer, a minha questão de liderança na prática, resultados bons e resultados não tão bons assim, e junto com muito estudo sobre o comportamento humano e sobre técnicas e estratégias para trabalhar o comportamento humano. Então, eu juntei isso e somei as coisas para poder oferecer isso para as pessoas. Muito bem. Bom, esse foi Fred Xavier nesse podcast sensacional que a gente tem aqui, ó, o FX Cast. Não é à toa que o nome é FX, né? Fred Xavier. Deu para entender? Pois é, e a gente está falando sempre sobre liderança de alta performance, em como você se transformar num líder de alta performance com as suas próprias ferramentas. Hoje a gente falou sobre o método Elevar, que é esse método que o Fred desenvolveu, e eu queria pedir para você repetir aquela frase que você falou que você viu lá no Instagram, como era? O líder de alta performance é um Isso. eterno aprendedor, um eterno estudante. Um eterno aprendedor, você tinha falado? Isso, eterno aprendedor. Eterno Isso. aprendedor? Exatamente. O líder de alta performance é um eterno aprendedor. Então, se você está aqui com a gente, você já põe isso em prática. Você já é um eterno aprendedor, porque você está interessado por conteúdos relevantes como esse. Então, se inscreve aí, vai lá, clica lá no sininho, coloca lá as notificações para aparecer para você e segue a gente para que você possa receber mais conteúdos interessantes como esse. Ah, não esquece de deixar a pauta pra gente, né? Isso, tira as dúvidas do que eu falei, fez sentido, não fez sentido, é para mim, não é para mim, coloca aí que nós vamos sempre tratar, né, as dúvidas dentro desses podcasts. Muito bem. Então, valeu, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Dá um tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima aí. Muito bem. Contem comigo.